Como compartilhar Image Resources entre Android e iOS em um projeto KMM? Isso aqui que a gente está vendo na telinha. E aí, tu saberes fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade às aulas anteriores, onde nós vimos como criar isso aqui. Ó. Criamos um script que baixou os assets do Figma para a gente, normalizou isso e disponibilizou isso para a gente importar tanto na plataforma de iOS como na plataforma de Android. Depois criamos o segundo script, minha câmera está desfocando, onde nós criamos essa classe aqui, ó, partindo do resultado do primeiro script, certo? E agora nós vamos entender como é que fazemos para a gente compartilhar esses assets de maneira dinâmica, porque o título aqui, ó, é Dynamic Resource Linking, para que a gente possa, partindo de um view model comum e baseado na lógica de negócio, para que a gente possa alterar tanto imagens como texto de maneira dinâmica, certo? Isso compartilhado entre as duas plataformas. Uma coisa bem bacana, que com certeza você vai esbarrar nisso aí cedo ou tarde, se você está desenvolvendo para KMM, né? Ou seja, multiplataforma. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver isso aqui, ó. A gente vai ver como a gente vai fazer as implementações, né, para cada plataforma e vamos criar esse objeto aqui de resources e aí eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente usa esse arquivo e quais são os hacks, né, quais foram as soluções que nós encontramos para a gente poder garantir que a preview de Android continue funcionando, certo? Dado que a gente precisa injetar aqui essa dependência do Android para poder resolver, né, a imagem em tempos de compilação, quando o aplicativo está rodando mesmo. Quando a gente está no preview, a gente não tem nada disso. Então, o preview se quebrava. E a ideia é a gente contornar isso para que a gente continue tendo essa possibilidade de ver o preview e ainda assim ter um benefício de compartilhar esses recursos, certo? Essa é a sacada, um negócio bem bacana. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí e eu vou ficar fazendo referência a esse gráfico que é bem bacana de trabalhar assim. Então, vamos dar um pulinho aqui dentro do Android Studio. E eu já comecei listando aqui para a gente, ó. Deixa eu aumentar aqui porque eu sei que está olhando o celular, então já vira ele assim na horizontal, toca na telinha, já vai aparecer os botõezinhos de like. Smash nesse like, porque eu tenho certeza que saindo daqui tu vai ter aprendido alguma coisa. E isso aí é minha gratificação, minha gasolina, que me motiva a continuar trazendo coisas assim 0800 para vocês, certo? Fica aí a dica. Bem, ó, nós vamos implementar o recurso, né, de imagem tanto para iOS como para Android. Nós vamos definir uma classe compartilhada de resource. Que classe é essa? Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no gráfico. Essa classezinha aqui que eu estou com o mouse over em cima, que chama Shared Resource. Voltando para o código, criaremos o view model, que é esse view model aqui em questão, e vou exemplificar o preview para vocês entenderem o propósito disso aqui, certo? Por que se faz necessário fazer esse tipo de coisa. Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se você olhou os vídeos anteriores, você já sabe que nós criamos essa classezinha aqui, esse Image Resource, e ele era apenas uma classe assim, ó, sem nada, sem tá usando o Expected e o Actual, né, que a gente vai implementar em cada plataforma. Era apenas uma classe normal. Vou deixar até o card aqui se você não viu, porque aí você pode olhar na sequência. Bem, partindo da premissa que você olhou esse vídeo aí, eu transformei essa classe aqui agora numa classe que se chama Expect, né? Expect Class, porque a gente vai implementar em ambas as plataformas, e coloquei um comentário aqui para você entender por que a gente precisa disso, certo? Então, vou fechar isso aqui, aumentar para a gente poder ler isso aqui, ó. iOS, para renderizar as imagens dele, a única coisa que ele precisa é da referência do texto. Então, se ele tem a referência do texto, ele consegue renderizar, né, resolver uma imagem. No Android, para a gente poder renderizar as imagens, nós precisamos da referência do r.drawable, certo? Como a gente não tem isso em mãos, a gente tem o string, no caso, a referência de texto, nós vamos precisar do contexto da aplicação para poder, através do getDrawable, resolver essa referência, certo? É um pouquinho complicado, por isso a gente precisa disso. E aí a gente colocou aqui, ó, por conta disso, iremos resolver o drawable, né, usando um método que ele é existente aqui dentro do contexto do Android. Aí vamos resolver essa questão dentro da implementação de cada plataforma, certo? Então segura aí porque vai ser muito bacana. Bora dar uma olhada agora nas respectivas implementações de cada plataforma, certo? Dado que a gente definiu esse keyword aqui, expect, aparece um azinho aqui do lado, e aí a gente pode pular dentro das implementações. Elas têm que residir no mesmo pacote, tá? Só que em cada implementação. No caso aqui eu estou dentro de resources, ó, vou até fazer o highlight aqui para vocês, e dentro das implementações
implementações tanto para Android como para iOS, você tem que criar esse pacotezinho também com essa mesma nomenclatura e aí dentro jogar essa classezinha. Deixa eu abrir aqui rapidamente para você ver. Se eu pular aqui dentro da implementação, vamos pular na de iOS, que é mais simplesinha, você vê que tem aqui uma pastinha também, ó, que se chama Resources, e aqui o mesmo recurso, tá vendo? Como para iOS, como eu falei para vocês, é bem mais simples, então a gente não precisa fazer nada aqui, ó. A iOS precisa apenas receber a referência, no caso o nome da imagem, e aí ele já consegue lidar com isso. Coloquei até um comentário aqui, ó. A iOS só precisa disso para resolver as imagens, então, just fine for that way. Ou seja, está muito bem assim, não precisa fazer muita coisa não. Nesse caso aí, demos sorte do lado de iOS, certo? Geralmente é o contrário, a iOS que tem que fazer algumas gambas, algumas coisas aí para poder, né, contornar os perrengues aí ou as coisas que KMM gera para eles, né, que não são muito legais. Já no caso da gente, Android, é mais fácil porque é Kotlin com Kotlin, então casa tudo muito bem. Nesse caso específico, como a gente precisa do contexto, no caso de Android, é um pouquinho mais complicado. A gente vai ver isso já já. Se eu apertar aqui no Ezinho, ó, que aparece aqui do lado, ele pula de novo na implementação. Isso é bem bacana. Se você não sabe como chavear isso aí, ó, já aprendeu mais alguma coisa. Aí você clica aqui e aí você vai para a implementação de Android agora. E agora é que vem o pulo do gato. Vou até fechar isso aqui e aumentar, porque vai ficar bem interessante agora para a gente. Vejam bem, aqui a mesma coisa, a mesma definição. E se a gente não tivesse o problema com o nosso preview, certo? Que eu vou explicar para vocês já já, nós só precisaríamos implementar esse método aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou aumentar ainda mais. E aí não precisaria desse if aqui, ó, nem desse return aqui, nada disso. Só precisaria disso aqui, ó. Tá entendendo? Porque a gente ia resolver, ó, pegando o application context e a gente ia pegar resources através do identifier, que é o nome da minha imagem, né, que eu disponibilizei. Eu ia acessar o Drawable, ia conseguir o ID desse Drawable para que no runtime, quando a aplicação estivesse rodando, eu pudesse acessar o ID dessa imagem em questão e aí renderizar ela normalmente, certo? Até aí tudo bem. Pronto, agora é que vem o pulo do gato, é o que fica complicado aqui um pouquinho em Android, porque a gente precisa da preview, a gente quer ter a habilidade de fazer preview de screen, sei lá, de componentes, o que for necessário, e aí a gente encontrou essa maneira aqui de contornar esse problema. O que é que a gente fez? Vejam bem, tem que prestar bem atenção agora. Nós definimos uma variável aqui, e a gente atribui ela por padrão com -1, que ela só é apenas usada para o preview de Android. E aqui a gente acessa esse carinha aqui, by lazy, né? Acessando esse método aqui, ó. Só que ele só vai acessar esse cara se esse cara aqui for igual a -1. Se ele for diferente de -1, aí ele não acessa esse carinha aqui, ó, e já retorna o meu ID, certo? Porque isso a gente vai ver já já. Só vamos tentando entender aí o raciocínio. Aí aqui eu tenho esse método aqui, que é o setPreview, que ele é interno, por quê? Porque ele só vai ser usado aqui internamente no método que a gente vai disponibilizar para que fique disponível na plataforma, certo? Esse método se chama getPreviewImageResource, tá vendo? Aí, ó, ele está aqui embaixo e se apresenta assim, ó. E agora que vem um pulo de gato. Agora as coisas vão se ligar. Presta bem atenção. Na hora que eu for visualizar ou criar a minha preview, eu vou precisar de uma instância de um image resource, certo? Só que esse image resource seria esse carinha aqui, ó. Só que eu não vou ter isso aqui, né, em tempo de preview. Eu não vou ter o application context injetado, certo? Você pode até tentar dentro do seu preview fazer local context.current, pegar esse cara e atribuir a esse Android app aí application context, só que não vai funcionar. Tentamos de todas as formas e não funcionou. Bem, aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, usando esse carinha, vai passar o seu r.drawable. O que for que você precisar. Nós vamos criar uma imagem aqui, tá vendo? Um image resource com o ID de 0. Vamos setar o preview ID, por isso que ele está aqui como internal, tá vendo? Para a gente poder usar ele aqui, setamos esse ID e retornamos a preview. O que é que vai acontecer agora quando eu estiver na preview e eu chamar esse cara? Quando eu chamar esse cara, ele não vai entrar mais aqui, ó, e me vai retornar o ID de cara. Então, assim, eu vou estar apto a fazer o preview das minhas coisas, dos meus componentes, das minhas screens, sem perder esse recurso, certo? Senão, eu iria perder esse recurso. Isso é um recurso muito bacana que a gente não quer abrir mão. Bora ver agora como é que a gente compartilha esse recurso. Voltando para o nosso gráfico lá, a gente percebe o seguinte, ó, que a gente implementou isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, esse número 3 aqui, a gente fez, foi o que a gente implementou agora, certo? Agora a gente precisa definir essa classe aqui, esse shared resource, certo? Então vamos lá, vamos botar para o código, e aí eu tenho essa classe aqui que se chama, deixa eu ver onde é que ela está, resources, a denominada resources, onde eu coloquei aqui, ó, uma referência para as imagens e uma referência para as strings. Tanto as imagens como as strings foram conteúdo
conteúdo das aulinhas anteriores. Então, vou deixar os cards aqui para você olhar na sequência, caso você fique meio perdido, certo? Bem, vou dar um pulinho nessa Image Resources, só para você ver e relembrar, se você olhou o vídeo, né, o vídeo anterior. Eu coloquei 3 imagenzinhas aqui, né, simplificando, porque quando a gente gerou lá com o nosso script, ele botou uma porrada de imagens aqui que eu tinha, só para exemplificar. Eu coloquei aqui apenas 3 imagens para ficar mais fácil, né, a didática ficar melhor e você só ter o que realmente importa na telinha. Então, a gente tem essas 3 imagens. A gente colocou essas imagens aqui, ó, disponibilizou elas aqui, e agora até coloquei um comentário aqui, eu vou aumentar, são as shared resources que a gente vai usar tanto para Android como iOS, certo? Agora vejam, até aí tudo bem. Definimos a parte de plataforma, como implementar, temos o recurso, agora a gente vai precisar do view model, que vai fazer referência a esse cara aí, vai usar isso aí para ficar disponível tanto para Android como para iOS, certo? Então vamos lá. E agora a gente já vai entrar em alguns perrengues que a gente teve, que enfrentamos, e que nós conseguimos resolver. Quero trazer isso aqui para vocês verem e não passarem por isso também. Vamos lá. Agora a criação do módulo, certo? Do view model. Tá ele aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui, as letras já estão bem grandonas. Então vamos lá. A gente vai criar um view model bem simples, só para exemplificar, onde nós vamos, no caso, passar as imagens que vão ser exibidas dentro de um onboarding screen. Vamos supor que você tem um onboarding screen, você tem algumas imagens aí dentro. Então a gente vai definir isso aqui e vai disponibilizar isso aí. Por que isso? Porque a gente quer ir até o view model e poder testar tudo do view model, tá? Seja string, seja lógica de negócio, as imagens que temos, tudo isso a gente vai chegar até o view model, né? E aí só fica só as views, que realmente são as coisas que são implementadas em cada plataforma, né? Agora vamos lá. Problema número 1. Quando o KMM, normalmente a gente definiria isso assim, ó, se eu fosse dar alguns default parâmetros, eu ia colocar aqui o onboard view model aqui, ó, o onboard view model já ia criar ele aqui, certo? Só que fazendo isso, percebemos o seguinte, quando o KMM gera por debaixo dos panos as coisas que ele precisa para Android, é tudo beleza, mas quando ele gera as coisas para iOS, as coisas não vêm tão bonitas, não vêm tão legais e aparentemente a iOS não sabe lidar com os default parameters ainda, tá? Isso é alguma coisa que provavelmente no futuro eles vão ajustar, mas até então não é legal. E para contornar isso, para a gente continuar mantendo os default parameters, para a gente não ter que estar implementando isso para ficar bem assim amigável para o programador, ele apenas precisa dizer new onboard view model e não precisa declarar mais nada porque já está tudo definido aí. A gente moveu isso aqui para o construtor, ao construtor secundário aqui, e aí sim a iOS consegue lidar com isso e não ter mais problemas. Então, primeira dica aí, façam sempre assim, toda vez que você disponibilizar alguma coisa que vai ser usado tanto pela plataforma iOS quanto pela plataforma Android, não coloque os default parâmetros aqui, né? E sim coloquem eles aqui embaixo no construtor, porque aí você não vai ter problema algum. Se você tiver só na plataforma Android, né? Se for só um componente, alguma coisa, você pode definir os default parâmetros aí de boa, né? The standard way, ou seja, a maneira que Kotlin conhece e que Android conhece, que você achou legal. Mas se for compartilhar, faça dessa maneira aqui. Aí, para fins didáticos, eu coloquei as imagens aqui embaixo, ó, mas poderia claramente estar em outro arquivo, tá? Só estou colocando aqui para exemplificar, para ficar mais fácil para a gente, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, as 3 imagens. Vamos supor que no meu onboarding screen lá, eu tenho um top image, um middle image e um bottom image, certo? São essas 3 imagens. Então, ó, mesma coisa aqui. Aqui eu até poderia colocar os default parâmetros aqui, mas eu preferi manter essa convençãozinha assim para você já ficar atento a isso aí. E aí coloquei aqui embaixo no construtor também, mas poderia estar aqui porque isso aqui não é compartilhado, tá? Você já estaria dentro do view model. Bem, peguei esse carinha e defini ele aqui, ó. Aí aqui eu já defino ele assim, ó. Vou acessando o meu image, tá vendo? São os recursos, né, que eu disponibilizei. Acesso o meu image e dentro do image eu tenho todas essas 3 imagens que eu já mostrei para vocês. Feito isso, fechei aqui o view model. Agora a gente vai para a prática, a gente vai utilizar esse view model e fazer o preview dele para você ver onde é que está o pulo do gato. Uma coisa bem bacana, certo? Então coloque comigo. Vamos dar uma olhadinha no onboarding screen que eu criei aqui para exemplificar isso aí para vocês, onde eu coloquei aqui, ó, tá vendo, ó, 3 textozinho e 3 imagenzinhas. E você tá vendo que ele já está renderizando. Eu já estou vendo ela aqui, a imagem. Continuando, bora detalhar esse layout rapidamente para você ver como é que isso funciona. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. O que é que a gente tem? A gente tem, ó, o onboarding screen, que eu coloquei o meu view model, que eu estou passando aqui como referência, tá? E aqui eu tenho apenas uma coluna com 3 textozinhos e 3 imagens. O bacana agora é isso aqui, ó. Deixa eu até esconder isso aqui agora, que a gente não precisa olhar para isso agora. É isso daqui, ó. Tá vendo? Eu posso acessar minhas imagens agora, os IDs das minhas imagens, através do meu view model. Eu posso ser view model, images, top image, middle image e bottom image. E aí eu pego o ID. Esse ID foi aquele método, deixa eu ir lá nele, ó, que a gente disponibilizou aqui, ó. Tá vendo? E aí ele vai pegar esse ID e aí a gente vai poder renderizar isso aí
em tempo de visualização. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar para lá para um board screen. Aí eu pego o meu Painter Resource. Aí meu Painter Resource, como ele tem um ID agora do recurso, ele vai conseguir renderizar isso aí de boa. Por que tudo isso? Porque a ideia disso daqui, ó, é exatamente essa aqui. Deixa eu mostrar para você. A gente ter o Dynamic Resource Linking. Ou seja, a gente poder alterar as imagens em tempo de código, ou seja, vamos supor que você tem uma lógica de negócio lá que diz assim, o cara ganhou isso aqui, ganhou aquilo ali, ou então virou premium, então eu quero alterar a imagem do cara com o app já rodando, então você vai poder alterar o texto e a imagem, a gente, por isso, está fazendo isso assim, foi a forma que a gente encontrou de contornar isso aí, tá? Que eu achei que ficou bem bacana. Bem, vamos continuar aqui. Nós temos isso aqui. No caso, se você fosse fazer isso de forma dinâmica, né, você não ia retornar assim, um ID direto, você ia retornar um método aqui que se chama, por exemplo, sei lá, getTopImage, e aí dentro do getTopImage você ia ter sua lógica de negócio e lá você retornava um ou outro ID, certo? Só para ficar clara aí a ideia, porque aqui não fica tão evidente, né? Bem, dito isso, agora é que vem o pulo do gato, o preview. Ó. Como é que a gente vai fazer o preview? Para isso a gente precisou daquele método getPreviewImageResource, tá vendo? Agora vai ligar os pontos. Vê só. A gente, para fazer o preview, nós vamos pegar aqui o ViewModel, vamos instanciar ele, jogar dentro do meu onboarding screen, que eu quero fazer o preview, que está aqui na lateral, que é esse carinha que a gente está vendo aqui. E aí sim eu vou usar esse getPreviewImageResource, onde eu passo direto o meu ID, ó. Tá vendo? Quando eu passo o ID direto para ele, o que é que ele faz? Ele vai lá, cria um Image Resource, seta o Preview ID, que é o ID que eu estou passando para ele, e vai me retornar o Preview. No momento que o Preview for renderizado, o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar dentro desse getDrawable, vai dizer, me dá o Drawable. Aí ele vai chegar aqui e vai dizer, peraí, esse cara agora é diferente de -1, então eu não vou entrar aqui nesse contexto, que eu não tenho ele em mãos, não tem como eu injetar ele aí nesse momento, né? Então ele vai me retornar o ID, e aí assim eu estou apto a renderizar a minha imagem, como a gente pode ver aqui, ó, nisso daqui, ó, tá vendo? Vê que bacana. Uma solução bem bacana, foi um compromisso que nós encontramos porque nós não queríamos abrir mão da preview em prol de atender a iOS, mas a gente queria também atender a iOS, então esse foi o compromisso que a gente encontrou, que agora sim a gente está apto a compartilhar as imagens, a gente está apto a fazer Dynamic Resource Linking, colocar as imagens em tempo de execução, caso, né, a lógica de negócio diga que a gente tem que fazer isso, então é uma coisa muito bacana. Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente faz isso com os textos, tá? Porque os textos, eles vêm de um provedor de texto, que é o provedor de tradução. Um pouquinho diferente. A gente vai dar uma olhadinha nisso aí também. Outro recurso bem bacana. Perceba que a gente está fazendo aqui todo o setup de um aplicativo, né? Um aplicativo real, que você vai precisar 100% se você estiver desenvolvendo KMM para multiplataforma. São os perrengues do dia a dia que você vai enfrentar, certo? Então, já dá like, subscribe e se liga agora onde tu vai encontrar esse código, que eu vou te mostrar agora o passo a passo. E aí você me deixa uma estrelinha, por favor, porque é a única maneira de eu entender que está te agregando valor, certo? Fica aí. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão.
E a gente nunca sabe quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!